Fala pessoal, estamos aqui para mais um Avin Hour. Esse aqui sendo gravado de manhãzinha. Arthur, cara, tá muito cedo, né, pra gente gravar o podcast? Véspera de feriado. Véspera de feriado, cedo pra caramba. Bom, a cidade tá parecendo sexta-feira hoje. É verdade, tá com cara. E pra gente conseguir uma entrevista de manhã, véspera de feriado, com essa pessoa aqui, é porque a gente tá importante. A gente tá importante demais. Bom, tô aqui com o Arthur, meu sócio aqui na Aquavero, o corredor, maratonista. Esse cara, toda hora que você olha pra ele, tá correndo. E tô hoje aqui, pode abrir essa câmera, Lucas, com Bruno Musa. Cara, vou te falar, ô Musa, os episódios aqui do Avin Hour, eu fico um pouco tenso às vezes pra entrevistar algumas pessoas. Com você, cara, tá um misto de tensão com leveza, porque a gente é amigo, né? Sim. Eu conheço você aí há quase 4 anos, mas, pô, tô diante de um artista das redes sociais aqui. Você se tornou um artista O Arthur tava falando outro dia, o Arthur é de Santa Rita, e ele falou que um brother dele de Santa Rita tava falando que sobre você. Me mandou o vídeo dele. Eu tava abastecendo com a moto outro dia. Isso eu faço questão de ir lá, cara. Eu tava abastecendo a moto outro dia. Aí o cara começou a falar, não sei o que, sobre política. Aí falou da Jovem Pan. Falei, você assiste Jovem Pan? Assisto. Você conhece Bruno Musa? Cara, claro que eu conheço. Pô, trabalha comigo. Não é possível que ele trabalhe com você. Então, que legal. Parabéns. É um trabalho que você tá construindo muito bem feito aí, né, Musa? Cara, obrigado. Realmente cresceu de uma maneira grande, né? Assim, eu confesso que eu não esperava que tivesse esse crescimento. Eu tava... É engraçado, cara. É estranho, na verdade, mas eu acho que muito do crescimento tem pela forma como eu penso, como eu vejo a vida e o que tá acontecendo no Brasil, né? Então, eu, por exemplo, tirei férias mais ou menos, que eu fui fazer também um documentário lá da Argentina. Fui pra lá, que eu já tinha ido Cuba, Venezuela, fui pra Argentina, agora eu Salvador, vou no começo do ano viajar de novo. Na Argentina, cara, eu tava lá fazendo e eu tava com a minha família passeando e tiveram, assim, umas 6 ocasiões que pediram pra parar, tira foto e não sei o quê. E é engraçado, né? Porque aí uma hora eu olhei e falei assim, pô, não tem nada a ver comigo isso, né? Aí eu falei assim, mas por que isso? E as pessoas vêm como agradecimento, cara. Que legal. Isso que é o mais foda. Agradecimento, assim, cara, obrigado por ter coragem de falar pela gente. Perfeito. Que legal. E é uma sensação estranha. Eu falo, cara, não me agradeça, eu faço de verdade porque eu acredito. Então, acho que é uma demanda reprimida das pessoas com receio, com, sei lá, insegurança, sim, com ponto de interrogação do que vem pela frente. Que vê você como um embaixador deles. Que tá ali representando a voz deles, entendeu? Alguma coisa assim, cara. Que legal. Então é uma coisa, sei lá, uma coisa nova na minha vida, realmente. Muito bom. Ô Musa, você é economista de formação. Sim. Hoje é nosso sócio aqui hoje não, né? É nosso sócio na Aquavero, tem bastante tempo já. Mas por que você escolheu a parte de economia, a parte do mercado financeiro? Por que você escolheu isso para a sua carreira? Eu tô há 17 anos já nesse mercado, né? Na Aqua eu entrei em 2016. Eu vendi minha participação na Critéria Investimentos, foi uma das que eu fundei lá atrás, eu e mais 3 pessoas. Vendi e já entrei com participação aqui em 2016, então a gente era pequenininho na época ainda, né? E aí, enfim, eu lembro que a minha mãe foi do mercado financeiro, né? Meu pai sempre gostou, meu pai sempre foi empresário, meu pai veio fazer faculdade por hobby depois de mais velho, então meu pai veio da família do meu pai extremamente pobre, então só meu pai que se deu super bem, então eu cresci em berço de ouro. Só que eu cresci em berço de ouro e ele falando, eu vou te dar tudo pra te dar educação. Só que você vai ficar de pé. Dinheiro eu vou fazer de tudo pra gastar 100% do que eu conquistei com a tua mãe, em vida. E eu acho isso do cacete, cara. Porque, pode falar que... Claro. Vai, eu acho isso do cacete. Porque eu tenho o meu podcast, a gente faz tipo papo de boteco mesmo, né? Que eu tenho. Então, não, aqui é como se fosse o papo de boteco, mas hoje tomando café com leite e porque é de manhã, né? Senão também é preocupante. Eu acho isso do cacete, cara, porque eu falo assim, se ele me dá educação, ou me dá formas de pensar, me ensina a pensar, as crises vêm e vão. Se ele me ensinou, se ele me deu a educação para eu ficar de pé, a chance de eu sobreviver numa crise é maior do que se eu estiver dependendo dele ou de qualquer outra pessoa. Pois é. Né? Então eu faço questão do cara que saiu do nada, absolutamente do nada mesmo. Construiu tudo que construiu
de ativos, deixa ele curtir, porra. Vai curtir. E ele tá nessa. Meu pai tem algumas empresas, ele tá nessa já. Vai trabalhar, sei lá, 2, 3 vezes por semana e tá viajando muito com a minha mãe, que também trabalha, mas tem mais flexibilidade e tal, enfim. Então tá nesse momento. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque lá atrás, a minha mãe, ela foi do mercado financeiro durante 15 anos. Então eu cresci ouvindo isso. Meu pai gostava do mercado, mesmo sem ter a informação. Eu falei do meu pai por conta disso, porque ele não tinha essa formação. E minha mãe que trabalhava no mercado. Então foi uma coisa vivendo no meu dia a dia o mercado. Meu pai começou com empresa de telecom e naquela época, no final dos anos 80, começo dos anos 90, você vai lembrar, você com certeza não, mas você comprava linha telefônica e era uma mesa de operação igual eram as mesas de operações no pregão, que eu peguei a época do pregão. Porque você colocava a linha telefônica no teu IR. Né? Você negociava em dólar uma linha telefônica, custava $5.000, dependendo do bairro aqui em São Paulo, e era um pregão. Então você fala, quero comprar 3 linhas Paulista, vendo duas, sei lá, Bom Retiro, vendo não sei o que, tenho, não tenho. Então era uma mesa de negociação. Então, por mais que não negociava mercado financeiro, eu ia visitar meu pai depois da escola na empresa e eu via aquela gritaria na empresa, compra, vende, eu quero. E aquilo me assim, me emocionava. Eu tenho arrepio de lembrar isso, de lembrar do pregão Viva Voz. Eu sou muito saudosista, né, cara? Eu acho que o mercado hoje está muito parado para o que é a origem do mercado financeiro como um todo. Então veio daí. E aí eu fui estudar economia e, cara, aí acho que eu vim crescendo nessa sei lá, nesse ímpeto de mais liberdade comercial, de negociação, de flexibilidade, legal, que forma toda a minha origem e meu pensamento, né? Que legal. Vamos aproveitar para já pegar esse gancho, então. Você que é um cara saudosista e que passou por tantas transformações aí no mercado financeiro daqui. Arthur. O que mudou mais, o Musa? Como é que foi essa história do mercado financeiro que você viveu lá de trás para o que é hoje? O que transformou aqui? Tudo, cara. Tudo. Quando eu entrei no mercado em 2006. 2007. Eu terminei a faculdade em 2003, fui embora do Brasil, fui fazer pós na Espanha, já em mercado de capitais. E na Espanha, porque minha mãe é espanhola, nascida lá, então minha vida é muito, sempre, desde pequenininho, idioma em casa, muito vivida entre Brasil e Espanha até hoje, né? Que hoje eu escrevo para jornais espanhóis, eu dou aula numa pós lá. O que eu faço, cara? Eu entrei no mercado em 2007 e naquela época não era B3 como é hoje. Naquela época era dividida, a Bovespa e a BMF. Sim. A BMF é a Bolsa de Mercadorias e Futuras e a Bovespa era só o que era o mercado à vista. Petro, Vale, esse tipo de coisa. E as corretoras, elas tinham carta patente, a chamada carta patente, em que você só podia operar em uma ou na outra, ou você tinha que ter a carta das duas. Então, eu entrei numa corretora que chamava Lopes Leon, que era uma corretora estrangeira, em que depois ela foi comprada pela Finabank aqui, que depois foi comprada também pela Interbolsa, que depois foi comprada pela XP, enfim. A Interbolsa era colombiana. Essa Lopes Leon, que eu trabalhava, ela só tinha autorização de BMF. Então eu operava no mercado de futuros. Eu fiz parte da mesa de dólar, DI, FRA, que é cupom cambial, e eu atendia os clientes institucionais ali. Então eu atendia Itaú, Banco do Brasil, fundos de pensão e toda aquela coisa. E nessa época, a Bovespa já tinha acabado o pregão Viva Voz. Para quem não sabe, o pregão Viva Voz é aquela cena, você vê o pessoal lá embaixo na roda, gritando, compra, vende. Aquilo era telefone incrível. Aqui no telefone aqui, 2. Era assim, era uma escadinha. Então aquele cara ficava na roda lá no pregão, eu ficava ligado com o cara na roda e o cliente ficava ligado comigo. Então o cliente me passava a ordem na mesa e eu passava a ordem pro cara do pregão que executava a ordem. Sim. Quando o cara tava gritando lá, ele tava recebendo a ordem que eu passei para ele e que eu recebi do cliente. Então, sei lá, o Itaú falava, compra 50 contratos de dólar pagando, sei lá, bola e meia, que era uma forma de usar. Paga 50, paga gala, bola e meia. Aí você gritava, paga o gala, bola e meia. Aí ele gritava lá embaixo, paga o gala, bola e meia. Aí achava vendedor, você vendia, ele falava, fechado. Aí eu dava fechado pro cliente. Cara, então era um dia muito dinâmico. Eu tava agora de manhã, antes de vir pra cá, tomando café com a minha mulher e minha filha, e a gente tava conversando, né? E a gente tem na minha casa, a gente não permite celular na mesa, né? Nem eu, minha mulher, nem meus filhos e nada. E aí, ela tava com o computadorzinho dela brincando, eu falei, papai vai tirar daqui, vai tirar da mesa, porque na mesa não é lugar de trabalhar e tal, né? E aí eu falei, mas você sabia que o papai almoçou durante 6 anos, eu não almocei na rua? Porque era isso. Quanto mais você operava, era como a gente ganhava, em cima de corretagem.
Então, eu não queria sair para almoçar, porque eu não queria perder a ordem do Itaú ou de qualquer outra, porque ele estava ligado com várias corretoras. Se ele abria a caixinha para mim e passava a minha ordem, eu demorava meio milésimo de segundo, sem exagero, para responder, ele abria para o outro corretor. Então, era um jogo de ganhar ali. É como é a latência em tecnologia hoje, éramos nós com pessoas ao vivo recebendo a ordem. E isso vem muito da minha origem, me traz muito hoje de eu não demorar para responder o WhatsApp para cliente, esse tipo de coisa. Isso, o mercado me ensinou isso, esse dinamismo. Então foi muito legal isso, essa época. E aí eu dava fechada e falava fechado. Só que às vezes, cara, o cara não conseguiu todo o lote lá embaixo. Então era uma maluquice. Mas uma maluquice muito boa. Era um dia muito dinâmico, você não via o dia passar, era gritaria, não tinha esses mimimi de hoje que eu não suporto isso. Cara, era demais. Os trotes de moleque novo. Então, por exemplo, eu quando entrei no primeiro dia que eu era estagiário, eu tive que ficar 24 horas preso no banheiro da corretora. É mesmo? 24 horas, cara. E era 24 horas. Eu tive que dormir lá. Se vira pra eu avisar. Eu morava com meus pais. Se vira pra eu avisar meus pais que eu não posso. Você no banheiro? 24 horas. Teve outro do Mackenzie que o moleque entrou e derrubaram um café quente nas costas dele. Não podia arregar. A brincadeira era o que era escolhido, cara. E ponto final. Isso que era todo mundo amigo, entendeu? Era muito legal. Foi uma puta experiência ficar 24 horas no banheiro, cara. Porra, sem comer, sem nada, o cara deixou água, entendeu? Se vira, meu. Aí no dia seguinte, quando abriu o mercado, ele disse, vai pra casa, entendeu? Tinha as brincadeiras, era outro mundo. Era outro mundo. Isso em que ano que era, aproximadamente? Isso 2007, cara. Caramba, aí você vê que não é tão distante. Não assim. Mudou demais, cara, nos últimos Mudou muito anos. rápido, Mudou cara. muito rápido. Então, a transformação é muito rápida. A transformação é muito rápida, cara. Então, era assim, saiu uma boleta, você subia em cima da mesa, aí o cara gritava, sabe? Aí pegava água e girava na mesa. E podia tudo, cara. Era muito legal, cara. Era muito legal. Então acabou o pregão Viva Voz, aí entrou o pregão online, só online. Então aí o mercado foi mudando, né? Aí foi abrindo, aí veio a XP abriu o mercado, peitou grandes bancos. Aí começou a surgir as concorrentes ainda muito incipientes. E o mercado foi mudando como um todo, né? Mas acho que essa foi ali um ponto de inflexão, sabe? Que mudou drasticamente o mercado, assim. Nessa linha, Musa, você estava comentando que você operava para clientes institucionais e, de fato, naquela época o mercado ele era basicamente o mercado de investidores institucionais, né? O cliente pessoa física ele praticamente não tinha acesso. Sim. E hoje a gente vê um número crescente e já considerável de CPFs na bolsa, de clientes que saíram da poupança, começaram a investir, enfim. Como é que você vê essa transformação do mercado financeiro para a pessoa física? E se na sua visão que está muito ligado com a educação financeira, se a gente está conseguindo evoluir aqui no Brasil nesse sentido? Eu acho que a evolução ela é nítida em números, né? Assim, você tinha... na minha época, eu lembro que assim, a minha Ancor, por exemplo, ela tem um número lá atrás. Assim, fui um dos primeiros, né? E aí a gente... não tinha profissionais no mercado. Sim. E era um mercado totalmente... O profissional do mercado financeiro, como agente autônomo, era muito mal visto, né? Era como a gente chamava antigamente do pastinha, sabe? O cara que ia com a pastinha, né? O pastinha que ia lá tentar vender qualquer coisa para você e tal. Era um mercado que não exigia nenhuma barreira... Eu sou contra qualquer tipo de legislação que obrigue barreiras de entrada. Eu acho que o próprio mercado se regula, sabe? Sim. Por exemplo, assim, você tem que ter a faculdade X para entrar no mercado. Cara, se você não tem faculdade e é um baita de um profissional, nós não estamos falando de medicina, que você precisa estudar e tal. Se você é um autodidata e consegue entender o mercado, talvez você não tenha faculdade ou tenha faculdade na XPTO, que você pagou, sei lá, R$50 por mês para se formar, você pode ser um profissional muito mais brilhante do que um cara que veio de uma faculdade bam e tal. Então eu sou contra esse tipo de regulação. Eu acho que o próprio mercado se regula. Sim. Se você for um profissional de má qualidade e você não conseguir captar clientes, você vai morrer naturalmente. Perfeito. O cliente não vai querer ficar comigo, vai querer ficar com você, eu não vou ganhar dinheiro, eu vou falar, cara, vou fazer outra coisa, porque eu preciso levar leite para minha casa. Então eu sou muito desse pensamento. Mas de qualquer maneira o mercado vem evoluindo. Hoje a gente tem... Quantos agentes autônomos a gente tem hoje no Brasil? Chegando em 20 mil. 20 mil? Eu pensava que estava até mais, mas mesmo assim, na época tinha, sei lá, menos de 1.000. Então é um mercado que vem crescendo. É um mercado em que novas corretoras, novos bancos vêm oferecendo produtos de investimento. Você tem uma série de canais, sei lá, o
meu, ou muito maiores do que o meu, de educação financeira, que vem fazendo esse tipo de coisa, vem trazendo a importância das pessoas planejarem o financeiro. Eu tenho uma outra empresa minha que eu coloquei em educação financeira em colégios e tem uma demanda dos pais absurda. A gente tem fila de espera, para você ter uma ideia, em muitos colégios, porque é uma demanda reprimida da sociedade. Sim, cara, a gente precisa entender que as pessoas precisam quebrar o tabu de falar sobre dinheiro dentro de casa. Sabe? Sim. Envolva teus filhos para entender isso. Não é um tabu saber quando a conta vence. Ele tem que saber. Às vezes os pais querem blindar. Quer blindar. Não, isso aqui não é assunto seu agora. Cara, eu vejo amigos meus, assim, que, sei lá, ele é casado e ele não conta pra mulher quanto ele ganha. Eu olho, sei lá, não é uma crítica, eu acho isso meio descabido, entendeu? Então, assim, você tá com a mulher, você não confia na mulher, se ela é totalmente descabeçada, você tem dois caminhos. Ou muda ela, ou realmente não faz sentido vocês estarem juntos se vocês não se confiam um no outro. O casamento é base de confiança, porra. Você é casado, você sabe disso, né? Então, eu acho, na minha cabeça, eu acho isso muito, muito estranho. Eu acho que tem que ser uma parceria dos dois. A minha mulher não trabalha, por exemplo. Desde que a gente foi morar na Espanha e voltamos, ela aí voltou grávida, tá grávida de novo, ela não trabalha. Parou de trabalhar em 2018. Não voltou mais, porque foi ficando grávida. Mas o ponto cara, ela hoje, eu não sei um dia que vence conta dentro da minha casa. Não tenho a menor ideia. Ela cuida de tudo. Porra, é meu braço direito. Vou ficar checando. É uma parceria. Vamos junto. Então eu acho que tem um tabu dentro de casa nisso. E eu acho que isso faz parte de uma evolução. As pessoas começarem a compreender a importância de entender o dinheiro, de verem que o dinheiro não é um monstro, que ele pode ser teu aliado. Durante muitos anos a gente viu discursos, cara, marxistas pesados, falando, o dinheiro é ruim, o empresário é ruim. Cara, não é. O empresário precisa do empregador precisa do empregado, o empregado precisa do empregador. Nem todo mundo tem perfil para ser empresário, nem todo mundo tem perfil para ser empregado. E todos nós precisamos de todo mundo. É igual um time de futebol. Não é todo mundo que tem perfil para ser centroavante. O outro é zagueiro, o outro é lateral, o outro corre menos, ele prefere ficar no gol. E é um time. Né? Então, esse discurso ele vem caindo, eu acho, ao longo do tempo. Né? E isso, para mim, é uma evolução natural que mostra, como consequência, mais profissionais entrando no mercado. Legal. E falando de... Eu gosto muito do tema, então eu falo muito, tá, gente? Então, se vocês quiserem, me interrompam. Não, é para falar bastante mesmo. Falando até dessa parte de educação financeira, hoje a gente começou o papo falando disso, e hoje você tem uma presença muito grande nas mídias sociais, né? Eu lembro lá atrás, quando você estava iniciando esse processo de entrar ali no Instagram, no Telegram e tal. Como que você acha que você se tornou... Hoje você é uma autoridade no assunto economia, tá? E política também. Como que você acha que começou isso, né? Como que você vislumbrou a possibilidade... E como que você acha que você chegou até este momento hoje, sendo até um comentarista da Jovem Pan, né? Acho que ser um comentarista da Jovem Pan hoje veio muito pela sua presença nas redes, né? Totalmente, cara. Na verdade, foi assim, eu morei de 2018 a 2020 na Espanha, né? E trabalhei à distância de lá. Eu vinha a cada 3 meses para cá, pro Brasil. Acho que nessa época você já estava na ACO ou não? Eu entrei em novembro de 19. Novembro de 19. Então, quando você entrou, eu estava lá. Acho que você me via, a gente se via nas minhas vindas para cá. Então, nem deu pra gente criar o laço que a gente tem hoje. Né? Porque tinha pouco convivência. Eu vinha, ficava 10 dias e ia embora de novo. Tal, e vinha pra, sei lá, agenda com cliente e tal. Você entrou mais tarde também, Entrei né? em 20, final de 20. Eu já estava de volta aqui. Já. E aí, o que aconteceu, cara? Quando eu estava voltando pro Brasil, pensei que eu tinha ficado 2 anos lá. Então, eu estava voltando... Tinha uma série de mudanças para trazer, né? O contrato da casa, as malas, né? Tipo, ala de 2 anos, não pode ir no avião, então você tem que contratar. Enfim, é um trâmite. Só que no meio desse trâmite começou a pandemia. E os mercados começaram a cair 30%, 40%, 50%. Os clientes me ligando, assim, incansavelmente. A minha carteira ela é relativamente grande, então, porra, as pessoas, muita gente me procura. E aí, o que vai acontecer? O que está acontecendo? No fundo, o que as pessoas estavam precisando ali era um conforto psicológico. Exatamente. Porque ninguém sabia absolutamente nada. Vamos lá, a última pandemia que tinha sido, a gente primeiro que não sabia o que era isso. Segundo, que tinha sido em 1918. Né? Tô com barba branca, mas nitidamente eu não estava vivo em 1918. Pandemia, quando surgiu a pandemia, era igual o arcabouço, né? Que ninguém sabe o que é um arcabouço. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe. A gente vai falar disso, ninguém sabe. Mas enfim, aí a gente chegou. Mesmo se eu tivesse vivo em 1918, cara, o mercado era outro, o mundo era outro. Então ninguém sabia de
porra nenhuma. E a gente precisava de um conforto psicológico ali, as pessoas precisavam. Só que também a gente esquece que do outro lado, apesar de ser um profissional de mercado, você também tem um ser humano com as suas fragilidades, que também tem os seus investimentos, que está passando por tudo aquilo. Mesma coisa quando você, sei lá, a gente cai, você liga pro médico desesperado e, sei lá, o médico também é um ser humano do outro lado, com seus problemas, seus sentimentos. Mas enfim, o nosso papel era tentar ser menos emocional e mais racional possível do que dava para ser racional no meio daquilo. Cara, como eu vi que eu tava impossível de conseguir responder e atender a todo mundo e organizar minhas coisas para voltar ao Brasil, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, cara, e tinha um fuso horário de 5 horas ainda, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar a mandar 2 áudios por dia falando como tá a situação do mercado. É o máximo que eu consigo fazer, assim, porque eu não sei mais o que vai acontecer, né? Era o Minuto do Musa, que eu editava todos os dias pela manhã. Era isso, era um áudio. Esse áudio começou muito grande, aí eu fui aprendendo a reduzir, o áudio se tornou um vídeo, esse vídeo foi crescendo, foi tomando uma proporção maior. Hoje o Minuto do Musa é uma empresa constituída, né? Que já está gerando faturamento e tudo mais, por uma série de coisas, palestras, o próprio YouTube que vem me remunerando, eventos. Então ela já tem alguns produtos gerando receita. E essa empresa, cara, eu jamais imaginei que isso seria uma empresa. Era um áudio para eu tranquilizar as pessoas. Só que aí eu comecei a receber alguns feedbacks. Bom, você fala bem sobre assuntos mais complexos, em que tornam compreensíveis para o leigo assuntos mais complexos. E aí eu falei, olha, que legal. E a coisa foi crescendo. Então esse áudio se transformou num vídeo. O vídeo caiu, por exemplo, na Link, que é uma faculdade aqui em São Paulo, que hoje eu dou aula e tenho participação societária na empresa também, na Link. Hoje é uma faculdade que a gente tem 800 alunos. Ainda é uma faculdade que a gente tem aqui em São Paulo, tem um campus em Berlim, tem em Israel, tem em Palo Alto, na Califórnia. É uma escola de negócios, né? Ela é uma faculdade e uma pós, né? Só que ainda é uma faculdade bem nichada. A mensalidade custa R$12 mil. Então ela é uma faculdade bem nichada ainda, né? Mas o curso, o MEC te dá a formação de administração. Mas assim, a gente faz o mínimo do mínimo do mínimo, ao quadrado do mínimo, que o MEC exige para te dar um certificado. O resto é tudo muito na prática. Então, por exemplo, tudo que você vai na faculdade, tudo que você vê de empreendedor são empresas de alunos que fazem. O sistema de pagamento da lanchonete, a logística, tudo é aluno empreendendo. E a gente tem o primeiro fundo de Venture Capital de uma faculdade que a gente acelera as empresas dos alunos que passam por um processo seletivo que a gente fica até com 5%. Então eu tenho sociedade de algumas empresas de alunos lá, por exemplo. Veio do Minuto do Musa, que o Álvaro Chocai, que é ex-mercado financeiro, já me conhecia de alguma forma, viu os vídeos, gostou e falou, pô, você não quer dar aula aqui? E eu comecei a mergulhar no mundo da educação. Isso começou a abrir palestra, que caiu na Jovem Pan, que aí eu faço a Jovem Pan, eu faço o Braddock Show com o Rodrigo Constantino hoje também, que é de terça-feira à noite ao vivo. Enfim, e aí a coisa foi abrindo. E veja, a minha mulher me zoou e falou assim, cara, eu nem sei mais o que você faz. Eu falo, cara, eu sei, tá tudo centralizado numa coisa só. Tudo isso, ele me dá prática, ele me exige estudar. Para eu falar de diversos temas, eu preciso minimamente me preparar. Quando eu me preparo mais, eu falo mais claro com os meus clientes. Quando eu falo mais claro com meus clientes, passo uma autoridade maior. Passo uma autoridade maior, me indicam mais clientes. Me abrem mais portas para palestras. Nas palestras tem lá, sei lá, eu vou fazer agora um evento semana que vem em BH, que são 5 mil pessoas. De 5 mil pessoas, alguns me procuram para eu cuidar dos investimentos dele. Então, tudo volta para eu estudar mais, crescer intelectualmente, me forçar a crescer intelectualmente, e isso acaba sendo um círculo que me traz mais cliente, me indica mais cliente. Que volta para a sua origem. Que volta para a minha origem. Né? Você se tornou tanta autoridade no assunto. A gente estava no evento no BTG outro dia, e o Roberto Salute, CEO do BTG, é verdade, isso foi legal. Falando. Cara, número 2 do BTG, pra quem não sabe, né? Número 2 do BTG. Praticamente ali, cada frase que ele falava, falando de economia e falando de política, ele olhava pro Musa e falava assim, tô falando besteira? Não, e ele citou que ele viu um vídeo recentemente do Musa, né? Eu falo com ele pelo WhatsApp, né? Então a gente conversa sobre isso. Até que no final ele citou, ele falou assim, não sei se o Musa vai, porque ele falou alguma pauta lá que ele tava mais
digamos, mais otimista com bolsa e tal. Isso. Não, com a curva de juros futura, que ele estava otimista, ele falou, não sei se o Musa vai me matar aqui. Eu falei, não, nesse ponto eu concordo com você, né? Então foi muito legal. Se tornou de fato uma autoridade. O cara isso é muito legal. grande, né? Assim, brilhante como profissional e empresário, né? O Salud. Super admiro. Além de você descomplicar muito sobre finanças e economia no seu canal, um ponto que começou a levar muito público para lá, principalmente pelo momento que a gente viu aqui no Brasil, é a sua voz e a sua opinião sobre a atuação do Estado, que tanto clareia para as pessoas o que a gente está vivendo, quanto traz opiniões sobre as atuações. E exatamente nessa linha eu queria ouvir de você como é que você avalia a atuação do Estado nas economias, aqui no país e em outros países também. Bom, vamos lá, cara. Depois eu fiz economia. Vou voltar um pouco na história para te dar a resposta, porque se eu dou a resposta contundente, parece que fica mais rígido a coisa e... Vira quase que pessoal, né? Então, exato. Faz um disclaimer, né? Na faculdade de economia, eu estudei Marx e Keynes. Eu li os principais livros de Marx, eu li os principais livros de Keynes, que são vertentes econômicas que pregam ou total estatização dos meios de produção, a la Marx, ou Keynes, que prega que o Estado é o indutor da economia. E aquilo nunca fez sentido para mim. Frente ao que eu aprendi em casa, eu vi ali, sem críticas algumas, tá? Eu vi ali, por exemplo, o professor que enaltecia o Estado e quando voltava das férias ele reclamava que não tinha grana para ir viajar nas férias. E quando eu voltava das férias, eu tinha ido, sei lá, meu pai tinha me possibilitado viajar em família, que a gente tinha ido esquiar. E eu não quero que isso pareça arrogante. Meu pai tinha me propiciado isso, não tem nada a ver comigo. Meu pai, através do meio de trabalho dele, propiciou isso pra gente. E eu falava assim, cara, quem eu quero ser lá na frente? Quem eu prefiro ser? O cara que tá comemorando que a gente voltou e teve uma viagem muito legal, momentos em família, ou o cara que não para de reclamar? Meu pai é o cara que sempre foi contra o Estado, como empresário. E essa aqui era a favor do Estado que desse tudo e ela não conseguia nada na vida dela que ela julgava que ela queria, que ela falava que queria, né? Aí eu falava, pô, sem criticar A ou B, eu prefiro a vida desse cara aqui. Sim. Eu prefiro a vida desse cara. É uma escolha, o A ou B. É o A ou B, tem gente que prefere o outro lado. E tá tudo bem. Sim. Pois é. São escolhas individuais. Eu prefiro essa aqui. Então deixa eu dar mais ouvido pra esse cara aqui. Tanto é que esse professor que eu tô citando, na verdade, que eu tô citando, hoje são meus clientes aqui. Então a minha relação com eles é boa. Só que a gente pensa economia radicalmente diferente. Perfeito. E a gente entra em debates e a escola econômica na qual eu me aprofundei depois de anos, como eu vim estudar sozinho, eles sequer conhecem. E aí eu falei, cara, abre a cabeça para estudar outras vertentes econômicas que não são dadas na faculdade, que eu não sei por quê. Ou eu imagino por quê. Porque ela bate no status quo diretamente. E essa escola é a chamada Escola Austríaca de Economia. É a escola em que eu fiz um mestrado sobre isso. Eu vou fazer de novo em 2025 lá na Espanha. É uma escola que eu falei que eu li Marx e li Keynes para eu poder ler os austríacos e entender qual eu prefiro. Sim. Não adianta só falar, eu sou austríaco, sob o ponto de vista econômico, odeio Marx, mas não li nada de Marx. Você tem que ler para você saber. Você entender se você gosta ou se você não gosta. Você pode gostar, cara. E tudo bem. E de repente a vida vai te mostrar que não funciona, ou a vida vai para você vai funcionar. Tá tudo bem. Mas leia o teu opositor. Sim. Né? Leia para você ter tua base, você tem que saber o que é. E aí eu peguei e falei assim, cara, essa escola, ela me explica a vida muito mais lá fora, verdadeiramente como ela é, do que aqui em sala de aula. Que é professores que de repente optaram por ter, sei lá, 30 anos acadêmico e a vida profissional dela é dar aula. E eu acho isso super importante, mas ela não tem uma vivência lá fora de abrir uma empresa, de pagar imposto, disso, daquilo e tudo mais. Aí eu falei, a vida real que eu quero não é essa de ficar dentro da sala de aula. A vida real que eu quero é a outra. E a outra, a escola austríaca me explica muito melhor. Não dá, obviamente, para falar profundamente, mas vamos lá falar dos principais pilares. A escola austríaca, ela prega, a grosso modo, liberdade de vida, liberdade individual e respeito inalienável à propriedade privada. Certo. A escola austríaca, ela prega de alguns autores, como Mises, por exemplo, ou Hayek, que foi prêmio Nobel em 1974, eles aceitavam a existência de um Estado. Que assim, fosse o mínimo como segurança jurídica ou segurança institucional frente ao externo, tá? Frente a outros países. Né? Tem alguns autores, por exemplo, como Rothbard, que viveu até o século XX, o final do século XX, que ele é o chamado anarcocapitalista. O que é um anarcocapitalista? A redistribuição no mundo ela teria que mudar
e os países eles passarem a ser muito menores. Então, por exemplo, como federações, assim. Em vez de eu votar no maluquinho lá em Brasília, que ele nem tem ideia quem sou eu, e eu jamais vou cobrar ele, e uma vez que ele é eleito, ele tá pouco se lixando para mim, ou para sua vontade, ou para sua demanda, eu votar no cara da minha rua. Então a gente passa a votar em cara que vive na nossa rua. Sim. Porque esse cara cai no buraco que eu caio todo dia de manhã. E o cara do bairro do lado vota no cara do lado. E o outro no outro. Não tem que ser um cara lá longe que não tem a menor ideia e pouco se importa com a gente. Afinal de contas, o ser humano, quando é dado poder, é aí que a gente prova realmente o ser humano que nós somos. E o ser humano tem esse problema, né? É aquela coisa, não... Me perguntam muito hoje em dia, você quer ser político? Eu falei, não, eu não quero me botar à prova. Eu não quero. Não quero botar à prova os meus valores. Porque o ser humano, quando dá poder, é um bicho complicado. Então a escola austríaca, ela ataca, no meu entender, a causa do problema, que é o Estado. Então, filosoficamente, eu sou anarcocapitalista. Eu acho que o Estado não deveria existir. O Estado ele é o mal de todas as coisas por algum problema. Se eu agora pego o teu celular e põe no meu bolso e levo embora, o que é isso? Roubo. Beleza. Se eu assinei um contrato com você e falei o seguinte, olha, me dá o teu celular e você assinou o contrato e eu pego, isso é roubo? Não. Não, você assinou um contrato e eu levei o teu celular, certo? Você assinou algum contrato com o Estado de que você tem que pagar uma parte importante da tua receita, mesmo que você não use os produtos ou serviços que eles estão oferecendo? Não. E por que do celular é roubo e do Estado não? Estado é coerção, cara. Estado é imposição. Estado é imposto. Estado você não tem opção. E quem é o Estado? Estado é um ente bonito, né? Abstrato, que todo mundo fala. É aquele que quer o bem de todo mundo. O Estado é formado por meia dúzia de cabeça de burocrata que se importa com ele e importa nada com a tua vontade e que diz julgar, saber o que é melhor para a criação do teu filho, o que você deve comer, o que você deve vestir, quanto você deve pagar por aquilo que eles determinaram o que é legal. Mas vamos fazer o seguinte, eu tenho 41 anos, eu sou responsável pelos meus próprios atos, tá? Eu venho trabalhar de moto todo dia. Vamos fazer o seguinte, se eu cair de moto, eu assino um contrato com você que eu não quero pagar impostos sobre o saúde pública. Se eu cair de moto, eu tenho um contrato assinado que eu, Bruno, me responsabilizo. Não me levem para o hospital público. Me deixa morrer na rua. Eu tenho 41 anos. Você não me deixa votar? Você não me deixa beber? Você não me deixa ser responsável pelas minhas ações? Eu aceito morrer na rua e não ir para o hospital público e não vou ocupar o lugar daquela vaga. Eu também não vou colocar minha filha num colégio público. Posso não pagar o imposto para isso, para sobrar mais dinheiro no meu bolso e eu empregar mais pessoas aqui, por exemplo? Não, você não pode. Por quê? Porque um fulano lá em cima, que está a sei lá quantos 1000 quilômetros de distância de mim, acha que para mim é melhor. Isso é centralização. Tem algum país que vive nesse regime que você... Então, por isso que eu falei que filosoficamente eu sou anarcocapitalista, eu não acho que isso funciona. Eu acho que isso é um projeto de 200 anos que teria que todos os países mudarem. Por que eu acho que não vai chegar nisso? Porque isso prega diretamente a descentralização do poder político. E a descentralização do poder político é muito difícil de ser quebrada. Você pensa, por exemplo, você falou que, você citou que em um dos casos ali tem a mínima intervenção do Estado, só de uma forma institucional para tratar com outros países. Segurança externa. Assim. Isso. Você acha que neste caso você ficaria mais satisfeito nesta vertente do que na vertente que existe hoje? Qualquer coisa que diminua o Estado na vertente de hoje vai ter meu apoio. Qualquer uma, tá? Você me perguntou se tem país, eu já volto nisso, você tem algumas ações individuais. Por exemplo, em Honduras, você tem uma cidade que hoje é considerada, você tem uma ilha que chama Liberland, que é entre a Sérvia e a Croácia, que está fazendo isso, só que tem um problema. Quando essas regiões começam a prosperar, porque ela é formada por... um outro ponto da escola austríaca é subjetividade metodológica, então, ou seja, assumir que o valor dessa caneca, para mim, é diferente do teu. Então, ninguém pode falar que essa caneca vale 10, para você, de repente, vale 1000 e para mim vale 0. Né? Sei lá, nós somos corintianos, cara. A camisa, você é palmeirense, né? Eu sou flamenguista. Você é flamenguista. A camisa do Flamengo pra gente vale 0 e do Corinthians vale, sei lá, 300. Pra ele, a do Corinthians vale 0 e do Flamengo vale 300. Então, como é que eu posso falar que alguém vai determinar o valor da camisa do Flamengo ou do Corinthians? Não pode. Você está distorcendo os preços e o preço é um mensageiro na economia.
Outro ponto é o individualismo metodológico. O que é importante para mim não é importante para você. E o que é importante para mim hoje talvez não seja para amanhã. Isso mostra que o conhecimento é disperso e só os empresários conseguem criar essa inteligência para satisfazer as demandas da sociedade. Veja isso aqui. Por que a gente está gravando? Porque tem demanda. Por que teve microfone produzido? Porque tem demanda. Não adianta alguém falar, produza mais microfone. Você não tem demanda? Não adianta. Sim. É por isso que as economias dão errado, porque você tem excessiva intervenção. Então a gente não tem um capitalismo livre de mercado funcionando. Sempre tem intervenção. Você tem 17 setores, por exemplo, na economia que são desonerados de impostos. Por que esse 17 setor, um deles é o call center? Por que quem trabalha em call center é melhor do que você, Marcos? Por que ele tem favorecimento do governo e você não? Quem é o burocrata lá em cima que determinou que o call center é melhor que você? Tem razão. Por quê? Por que esse cara paga menos imposto que eu? Porque é o Estado, é o ente abstrato? É algum burocrata lá em cima que provavelmente tem amigos no call center que falou, olha, você paga menos imposto. Então é por isso que eu sou contra. Não é por rebeldia. Eu sou contra porque ele é coerção. Ele é imposição na tua vida sem sequer te conhecer e saber o que é importante para você e matando os pontos econômicos importantes. Subjetivismo, individualismo e essa livre iniciativa empresarial do ser humano que fez a gente chegar nisso aqui. Em criar um podcast que algum fulano do outro lado do mundo está assistindo online no YouTube. Tudo desenvolveu não pelo Estado. Desenvolveu apesar da existência do Estado pisar no nosso pescoço a cada dia. Então, voltando nesse ponto, essas regiões, quando começam a prosperar, pode ter certeza, por exemplo, a cidade de Honduras, quando ela começar a prosperar, na verdade já começou a receber mais receita, porque você gera mais negócios voluntários entre as partes, os acordos são voluntários. O governo vai falar assim, olha, essa região está dentro de Honduras, eu quero ela para mim de volta. Pois é. Então é muito difícil existir hoje porque você existe governos centralizadores. Então é muito difícil, teria que ser uma reconfiguração geral. Por isso que eu falei, filosoficamente é o meu ponto. Na prática, qualquer coisa que reduza o tamanho teria o meu apoio. Mas tem um professor, que hoje ele é um dos professores mais conceituados no mundo de escola austríaca, que ele fala o seguinte, o Estado ele é como o vírus da ebola. Quando ele entra na tua corrente sanguínea, por menor que seja, ele vai se apropriando e vai tornando grande. Então a questão é, se você permite que o Estado seja pequenininho, sempre ao longo do tempo ele vai voltar a crescer. Porque são seres humanos que se você dá poder na mão dele, ele centraliza o dinheiro para distribuir e ele passa a ter muito mais poder do que o restante. É realmente bem complicado. Bom, trazendo para o Brasil, o Musa, a gente teve uma mudança de governo agora, esse ano é o primeiro ano desse novo governo e muitas coisas, tem muita pauta que está trazendo lá de trás, né? Uma delas é esse novo arcabouço fiscal. Muito se fala ali dele, se o mercado gosta, se o mercado não gosta, o mercado ficou agitado com o arcabouço, passou na Câmara, passou... Como que você, Musa, com essa sua carga de economista aí, você enxerga esse novo arcabouço, se ele está no caminho, se ele tem coisas boas, se ele é uma bosta, o que você acha? Cara, vamos lá. Eu quero dar... Aqui é o meu posicionamento econômico, tá? Não quero... Quem me acompanha lá sabe o meu posicionamento político e ideológico, mas eu não quero... Bom, e só de eu explicar da escola austríaca aqui já sabe que um governo que prega o aumento do Estado não teria meu apoio. Mas, de qualquer maneira, vamos entender em números aqui, que eu acho que, de novo, a gente falou, a caneca ou a camisa do Flamengo e do Corinthians pode ter valor para um e para outro, mas 2 mais 2 é 4 para todo mundo. Se não for, não adianta a gente perder nenhum minuto da nossa vida discutindo com alguém que acha que 2 mais 2 não é 4, né? Quando a gente tinha o teto que foi colocado pelo Michel Temer, na presidência do Michel Temer, o teto de gastos, para simplificar aqui e as pessoas entenderem, era o seguinte: o governo não poderia gastar no ano seguinte ao que ele gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Tá. Então, se ele gastou 10 no ano passado e a inflação foi de 10% ao ano, digamos, ele só pode gastar no ano que vem 11. Porque é 10 mais 10% de 10, que dá 1, dá 11. Beleza? Ele não pode gastar mais. Ou seja, as despesas reais, que é aquela descontadas a inflação, não podem crescer mais do que 11. Não pode crescer mais do que 1, na verdade, que é 10% de 10. Isso. Tá? Então, você não tem aumento de despesas reais. Tá legal? Obviamente, entra um governo gastador e ele fala, isso aqui está me limitando.
Até porque se eu gasto mais, eu tenho mais apoio, responsabilidade. Né? Primeiro que se você gastar menos, você tem menos apoio. Segundo que se você gasta mais, ele quebra o teto, ele tem responsabilidades administrativas sobre isso. Por exemplo, a Dilma sofreu impeachment. Sim. Então, você tem que respeitar essas regras. Né? O que ele faz? Como ele sabe que ele não vai respeitar as regras, ele implode a regra. De novo, você mata o mensageiro. Né? Aí o que eles fazem? Impõem uma nova regra, colocam uma nova regra, que ainda não está 100% aprovada. E essa regra fala o seguinte: agora, o governo pode gastar o que ele gastou no ano passado, tá? Veja bem, com um piso de 0,6% até um teto de 2,5% acima da inflação. Tá. Então você faz gastou a continha 10, você gastou 10. 10 no ano passado, a inflação foi de 10%. No teto de gasto você podia gastar 11%. Agora você pode gastar até 2,5% acima da inflação de 10%. Certo? Certo. Então a tua despesa real acima da inflação já cresceu mais do que mais 2,5%. Pois é. Só que se o PIB não cresce mais do que a inflação, a gente perdeu o poder de compra. Exatamente. O nosso crescimento real é negativo. Por isso do déficit. E a média do crescimento brasileiro desde os anos 2000 é de 1%. Por que vocês acham que agora, aumentando imposto dessa maneira, a gente vai crescer mais do que 2,5%? E mais, vamos lá. Você já está crescendo mais do que a despesa. Ele permite gastar entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. Quem em sã consciência acha que se ele pode gastar até 2,5% vai gastar 0,6%? Ninguém, né? Então, não, a chance é ultrapassar os 2,5%. Já está ultrapassado. Já está. Por isso que ele nem foi aprovado e já está quebrado. Então, só que esses 2,5%, ele tem um teto. Ele não pode superar 70% da receita do governo. Tá? Entendeu? Sim. 2,5% acima da inflação. Esse gasto não pode superar 70% da receita. Nesse caso, você tem dois caminhos. Reduzir a tua despesa ou aumentar a tua receita. Uhum. Como que aumenta a receita? Reduzir a despesa para os parasitas não é uma opção. Porque eles precisam de gente para vestir o terno deles. Sim. Eles precisam de gente para amarrar o sapatinho deles. Precisa colocar... Aí vai entrar na política. Precisa colocar o ministro ali do partido que apoiou ele. Claro. Então precisa liberar 12 bi de emenda. Pois é, precisa aumentar ministério pra caramba. Você precisa amarrar teu sapato. Você precisa dirigir 1h30 de moto para chegar aqui. Sim. Eles tem que ter alguém para amarrar o sapato. Com 3 carros na garagem, com 10 motoristas, com o cara preparando café. Eles têm que ter. Isso gasta, né? Isso tem custo. Bilhões. Pois é. Bilhões por ano. Pois bem, como diminuir gasto para os nossos deuses não é uma possibilidade? Qual é o caminho? Aumentar a receita. Qual é as 2 únicas formas do Estado aumentar a sua receita? Bom, uma delas é aumentando imposto. E a outra é se endividando, emitindo dívida. Ele tá fazendo ele faz as duas coisas. O Estado faz as duas coisas. Emite dívida e aumentando imposto. Drasticamente aumentando imposto. Ontem já foi anunciado da Shein, acima de $50, 92% de imposto. Uma bagatela de 92% de imposto. E aí me vem, ontem eu até postei ontem à noite, um vídeo de uma sindicalista, a líder do sindicato dos metroviários. Eu vi. Estou muito decepcionada com o Lula. Ele não representou a nossa vontade. Gente, o mitômano, por natureza, ele mente compulsivamente a vida inteira. Se você acredita no mitômano, o problema está em você, não nele. O problema está descarado. O problema está descarado lá. Se você não quer ver isso, aí é o que eu falei, 2 mais 2, se não é 4 para você, talvez não valha a pena a gente perder horas discutindo. Pois é. Então, meu ponto é, o arcabouço, aí vem um detalhe importante. Por que a curva de juros futuro caiu, que o Salute falou lá atrás? Por que a bolsa subiu? Por que o dólar, o real se valorizou frente ao dólar? O mercado, quando o Lula ganhou, a curva de juros explodiu, a bolsa caiu. Né? Todo mundo esperava que não houvesse regra fiscal. Textualmente, o Lula é contra a imposição de regra.
Ele é a favor dele gastar. Ele falou que gasta o investimento no primeiro dia de governo dele. Pensa na tua casa, se você falar que gasta o investimento. Hoje eu vou no parque, amanhã eu vou pra Disney, amanhã eu vou pra Paris. Não, isso não é gasto, isso é investimento, tá, gente? Tá bom, tua conta vai chegar. Aí ele... um detalhe importante. Como ele sabe que esse 70% da receita, ou 2,5% do PIB acima da inflação, ele nunca vai fechar essa conta, o que ele falou? O dinheiro do Fundeb, da educação básica, fora do teto, é computado fora do teto. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, dinheiro para Brasília, a gente pode gastar fora do teto. Saúde e educação entra para despesa discricionária, despesas não obrigatórias, tá? Isso tudo está no orçamento entregue semana passada ao Congresso, que não sou eu inventando por política por política. Tá lá dentro do orçamento. Gasta fora do teto. Então imagina o seguinte, você ganha 100 por mês e você gasta 102, tá legal? Só que você olha e fala assim, você faz a tua conta e fala, cara, eu tô gastando 110 por mês. O que você precisa? Pô, não vou mais viajar. Pô, vamos tirar a filha da natação. Pô, não vou no cinema todo final de semana. Não. Cinema, natação, viagem, conta na outra aba da planilha. Mas, porra, a conta tá sendo computada. Eu preciso pagar essa conta. Pois é. Então o que você tem é uma maquiagem de dados, artificialmente, em que, no fundo, por mais que colocaram fora da regra de teto para você não ser criminalmente julgado, essa conta precisa ser paga. E ela paga através do endividamento público. Sim. Então, o país segue se endividando, e isso vem de todas as projeções dos bancos de investimento, em que a dívida PIB do Brasil, a dívida em relação ao PIB, continuará crescendo nos próximos anos. Porque essa conta tem que ser paga. Tem 100 bi de precatórios vencendo, que também vai fora do teto. Não precisa colocar dentro do teto. 100 bi. Tudo é bi, né? Beleza. Então, meu ponto é, esse arcabouço, ele tá fadado ao fracasso. Só que por que o mercado reagiu positivamente alguns meses depois? Porque todo mundo esperava, segundo as falas do Lula textualmente, que ele é contra qualquer tipo de regra. E o mercado viu que tem uma regra, que ela é ruim, mas tem uma regra. Poderia ser um total desastre e agora é só um desastre. Poderia ser Brasil dos anos 80. O ruim é o melhor do que nada. É isso. É basicamente isso. E aí quando o mercado puxou a curva de juros futura lá para cima, precificando que não haveria regra, depois quando tem uma regra ruim, mas tem uma certa regra, o 70% ele é ruim. Mas ele é uma regra. Você não pode sair gastando à torta e direito. Seu endividamento vai aumentar. Tem alguém olhando isso também, né? Isso. Seu endividamento vai aumentar, mas vai aumentar menor do que se não houvesse uma regra. Uhum. E aí os caras falam, olha, acho que puxamos demais a curva de juros futura. Vamos derrubar isso aí que vai ter uma oportunidade. Olha, a bolsa em dólar caiu demais. Tecnicamente, tá barata a bolsa se comparado com o México, se comparado com outros países. O Brasil estava tradando abaixo, por exemplo, do PL do Paquistão. Então vamos olhar tecnicamente. Eu trago dinheiro e o gringo, ele tá pouco se importando com as nossas dores políticas. Uhum. Ele quer oportunidade técnica. Tá barato, eu compro. Vendi, mando o dinheiro embora. Ele traz para cá 2% do PL dele. A BlackRock acho que tem 15 ou 17 bi sob gestão. O PIB do Brasil é 1,8 de dólar. Eles têm 15, 17. Eles têm 10 Brasis aqui, muito mais, entendeu? Então, meu ponto que eu quero dizer é, a gente tem que separar o estômago do racional. O arcabouço fiscal, ele é horrível, mas ele é uma regra que limita minimamente pessoas extremamente gastadoras. Veja a frase, e já vou terminando, da Glaze ontem. Não é hora da reforma administrativa. O povo não quer isso. Ou seja, diminuir as benesses dos políticos. É hora de taxar os super ricos. São frases fortes para quem não entende nada de economia. Só que as consequências chegam para eles. Porque o rico compra NTNB e se protege da inflação ou manda o dinheiro para fora. Sim. Quem vai pagar o pão mais caro, frente à sua renda, é o mais pobre. Pois é. Então a gente está aqui dando a cara pelo mais pobre. Porque são eles que vão sofrer as consequências disso tudo. Pois é. A gente falou um pouco aí do arcabouço e também tem uma reforma que está muito latente agora, também precisa ser feita faz bastante tempo, isso que o mercado diz, que é a reforma tributária, né? Para você também, como que você está enxergando
Tem muita especulação. Muita especulação. Muito se fala do IVA. Ninguém sabia o que era IVA. Agora todo mundo já está querendo saber o que é o tal do IVA. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Concordo 100% que a reforma tributária ela passou da hora de ser feita. Na verdade, o Brasil precisa fazer todas as reformas possíveis. A reforma da Previdência que foi feita a trancos e barrancos vai precisar ser feita de novo. Em 2060, por exemplo, a demografia brasileira se torna negativa. Terá mais gente morrendo do que nascendo. Ou seja, mais gente vivendo de quem sustenta o sistema do que quem sustenta. Ou seja, isso é uma matemática. Invariavelmente, é uma pirâmide. O sistema vai ruir. Né? Vai precisar ser refeito. É uma pirâmide. O maior sistema pirâmide que tem hoje é o esquema Ponzi, é a Previdência Pública. O que é uma pirâmide? Não é esses caras do Bitcoin que caíram agora. O cara paga os juros com quem entra de novo. Vou pagando juros. Uma hora que para de ter gente entrando, morreu o sistema. A Previdência é isso. Você paga a Previdência hoje dos aposentados com quem sustenta ela hoje. Quando esses caras pararem porque menos gente nasceu, o sistema ruiu. Não tem mais dinheiro. Então isso vai chegar. Precisa ser feita de novo a reforma que o Paulo Guedes falava. Vai ter que mudar para capitalização. Ou seja, você vai se aposentar com dinheiro que você guardou a tua vida inteira. Né? Por uma questão matemática, não é uma questão de ser duro, você não pensa no social. Não é isso. Não tem dinheiro, gente. E o segundo ponto é que isso, a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma previdenciária. O Brasil precisa reformar política, o Brasil precisa reformar tudo. A tributária ela é extremamente necessária. O Brasil é um manicômio tributário. Você paga em todas as fases da produção, os impostos em cascata, impostos altos. O Brasil hoje ele tem o legislativo judiciário mais caro do mundo. O Brasil hoje, o trabalhador precisa trabalhar 1.500 horas por ano só para pagar imposto. O segundo país, sabe qual é? Argentina, 280 horas por ano. Nossa. De 1.500 para 280 horas por ano. Argentina, hein? Que está com 115% de inflação, que está com taxa de juros de 110%, que há 4 décadas vive com hiperinflação. Argentina, hein? É o segundo colocado, 280 horas. Isso aqui precisa de uma reforma tributária urgente. A questão é como? E está sendo aprovada uma reforma que a gente nem sabe qual é. A gente não sabe o IVA. O IVA está sendo estimado para ficar entre 25% e 27%. A mais alta do mundo. A Hungria tem o IVA mais alto do mundo de 27%. A gente está falando de uma reforma que precisa facilitar o sistema tributário, e eu concordo 100% com isso, o IVA facilita muito, até porque você passa a tributar não todas as fases da cadeia produtiva, você tributa o consumo, basicamente, você tributa a renda e não tributaria o consumo, não significa que é o meu modelo ideal, como eu falei lá atrás, que eu dei o exemplo do celular, tá? Mas dentro do modelo que é possível, que eu imagino, você vai tributar muito mais a renda e menos o consumo, né? Você vai continuar tributando de uma certa forma basicamente tudo, porque a gente falou de diminuir 5 impostos, né, que tem hoje no Brasil, para ter um imposto, ou 2, que seria o IVA e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Só que no fundo, já começaram, aí começa. Setor automotivo vai ter benefício. Setor não sei das quantas vai ter outro benefício. Ah, esse setor é privilegiado, vai ter outro. Quanto mais você retira de um, ele precisa continuar arrecadando. Vai onerar o outro. Vai ter que subir o outro, vai onerar o outro. Então, o IVA vai subindo. O IVA vai subindo e está chegando já próximo aos 27%, que é a Hungria, que é o maior do mundo. Tá? Enquanto a gente não entender que privilegiar um setor a outro, ele danifica a economia e traz mais alta de impostos, que prejudica o mais pobre, porque o mais pobre tem menos possibilidade de escapar disso e onera mais o percentual da renda dele do que o mais rico, os pobres vão continuar defendendo aquilo que vai fazer pior para eles mesmos no médio e no longo prazo. Então, o nível de serviços, o imposto de serviços, vai subir drasticamente. Tá? Porque você tem que compensar isso que eu falei. Vai tributar menos de um lado, vai tributar o consumo. O consumo representa 60% do PIB do Brasil. O consumo é tudo. É o pãozinho na padaria que você vai, é o serviço que você compra ali, que o mais pobre compra, que o mais rico compra. Só que se você ganha 200 mil por mês e for tributado aqui em, sei lá, 20%, o cara que ganha 5 mil reais, os 20% é muito mais sobre 5 mil reais do que 200 mil. Então você vai sentir muito mais. Pois é. Então, o ponto é, a gente está discutindo em cima de uma reforma tributária que já está cheia de buracos,
em que você dá privilégios a vários setores. Ela já está nascendo, então... Torta. Já está nascendo. E mais, você não simplificou, porque você vai ter o IVA, você vai ter o IBS, você continua com o IPVA, você continua com o IPTU. Você tem setores beneficiados, outros não. Você facilitou o quê? Você transformou 5 em 1. E mais, você tem um período, obviamente, de 50 anos de adaptação, porque os estados perderão a arrecadação via ICMS. Sim. Então ele tem que aos poucos ir adequando. Nesse período de aos poucos, a gente vai pagar os 2 impostos. Numa menor escala do que está hoje, mas está pagando os 2. Então tá tudo no escuro ainda. A reforma, apoio totalmente. Tem que ser feita. Mas precisa ser olhada com carinho, né? Eu não estou olhando para a base ali da população. Lembra do arcabouço fiscal? Que eles precisam aumentar a receita para poder aumentar os gastos? Lembra que a reforma tributária vai aumentar o nível de impostos? Quando você aumenta o nível de impostos, você aumenta a receita. E vamos falar só mais uma coisa que é importante. A inflação, ela é o imposto mais perverso que tem. Ela não precisa da aprovação do Congresso e o governo consegue trazer a inflação muito mais fácil. Uma inflação um pouco mais alta, não é uma inflação tipo, sei lá, Argentina. Estamos falando de uma inflação de 7, 8, 9, 10%, que para o Brasil tá ok para os padrões históricos, digamos assim, é alto. Quando você tem um período inflacionário maior, o governo arrecada mais dinheiro. O governo utiliza da inflação para ele arrecadar mais dinheiro. A inflação é o imposto mais perverso, que não precisa do apoio do Congresso para ser aprovado, e ele entra com mais discurso populista, principalmente para os mais pobres, de que ele precisa ter autonomia do Banco Central e acabar com o Banco Central independente, porque a inflação é um mal do Banco Central em que ele quer, porque é o malvadão que quer manter os juros altos. Deixa eu tomar a autonomia do Banco Central para mim, eu baixo a taxa de juros, eu estimulo a economia no curtíssimo prazo, a inflação vai subir, eu arrecado mais. É o ciclo perverso do populismo, cara. Tá tudo tão escancarado, que só não vê quem não quer ler 2 páginas de um livro. É isso. É isso, porque a fonte de informação, Musa, se a gente for colocar as claras, fonte de informação que a população tem, quando tem, é assistir Jornal Nacional. É isso. Tá? Assista Jornal Nacional. Não sei se você tem estômago para assistir ainda. Não mais. Tá? Tem um tempo que Assista o Jornal Nacional. E aí você vê qual que é a informação que essa base está pegando. E aí a gente não tem o que fazer. O que a gente consegue fazer é o que você tá lutando bravamente, que é tentar estar nos maiores meios de comunicação possíveis. Né? Que seja no Instagram, seja no Telegram, seja no YouTube, seja na Jovem Pan. É um trabalho de formiguinha. Eu falo que, cara, lutar contra um poder instituído que tá lá, que detém todo o monopólio da força, a única maneira que a gente tem é ocupar espaços intelectualmente. E isso é a longo prazo. É mostrar para as pessoas as mazelas que isso traz. Sim. Olha um pouco para o passado, estuda um pouco de história. Mas eu venho e volto com o que você me perguntou no começo. Você tem evolução. Tem evolução, cara. A gente está discutindo isso aqui agora. Alguns anos atrás a gente não estaria discutindo. Exatamente. A gente discute na mesa do bar se o Estado é melhor, maior ou menor. Isso não era discutido. Os ministros que não sei se pode citar aqui, mas os ministros do endeusamento não podem sair na rua, cara. Em qualquer país do mundo que eles vão, eles são hostilizados. E tem um ponto super importante nisso, né? As transformações, elas acontecem na geração seguinte, né? Sim. E a gente vê a nova geração, a molecada, super interessada. A gente vê hoje os adolescentes ensinando os pais sobre economia, porque assiste o YouTube, porque sabe começar a investir. O moleque de 13 anos começa a investir hoje a mesada dele. Então, dá para ter esperança nessa nova geração, né? Em estar mais informada, em ter melhores fontes. É uma geração que assiste menos jornal. Pois é. Né? Você já estava falando sobre jornal. Então, dá para ter esperança olhando para essas próximas gerações, né? Cara, eu espero. Eu não sei qual geração, o que seria a próxima geração. Eu tenho uma certa dúvida, assim. Eu acho que um cara uma vez me falou, na Noruega, um gestor, ele me falou isso. Ele falou assim, olha, se você é socialista com 18, 20 anos, se você não foi socialista com 18, 20 anos, você não tem coração. Eu acho que eu não tenho, então. Se você continua com 40 anos, você não tem cérebro. A minha ideia é o seguinte, se essa geração que está com 18, 20 anos hoje,
que está elegendo Boulos em São Paulo, que o Lula ganhou na cidade de São Paulo, se essas pessoas, quando enfrentarem a vida real lá fora e não mudarem de ideia, esses caras com 40 anos chegarão ali no ápice, 40, 50 anos, chegarão a comandar as empresas nessa época. O que serão dessas empresas nessa época? Talvez seja o ciclo econômico que mostra que essas empresas passariam a ter um declínio, né, por receitas e tudo mais, porque a economia se equilibra em algum momento. E aí entra uma nova... Lembra daquela os tempos fáceis criam pessoas fracas... E aí talvez uma geração da minha filha, com 2 anos de idade, vai crescer num momento mais duro, numa crise maior, que ela vai precisar encarar a vida real como ela verdadeiramente é. Você está falando então, aí, é desesperador, que uma próxima geração que pode estar pior do que a geração que nós estamos agora. É isso que você está falando. Exato, é bem claro isso que eu estou falando. Essa de 18, 20 anos é a geração que mais me preocupa. Bom ponto. Boa. Agora, o Musa, saindo um pouquinho de mercado, de política... Vamos deixar mais leve. A gente acorda e tem um vídeo seu lá. Depois, à noite, você tá dando uma palestra aqui. Final de semana, você tá gravando podcast. Quem que é o Musa fora do mercado? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer? Cara, muito legal isso, porque a gente compra uma ideia por rede social que como se, sei lá, você fazer teu vídeo realmente onera 24 horas do teu dia, né? Então eu sou um cara assim, eu sou um cara que eu não abro mão, baseado no meu discurso aqui, acho que deu pra ver o meu, sei lá, minha veia liberal conservadora, né? Então pra mim, assim, família eu aprendi quando eu citei do meu pai, assim, com um brilho no olho da minha mãe, foi agora da minha filha, da minha mulher e tal. Você percebe que tem um valor aí, apesar de eu não ser religioso, tem ali os pilares judaico-cristãos como conservadores na minha vida, né? Então quem é o Musa? Cara, eu sou um cara extremamente família hoje, né? Hoje, eu era com meus pais, hoje com a minha própria família, com filhos e tudo mais. Então, são certas coisas do meu dia que eu não abro mão. Desde que minha filha nasceu, acordar com ela, brincar com ela. Hoje a gente leva ela na escola, toma café da manhã junto, nós 3 juntos, todo dia. Quando dá, eu escapo daqui, vou buscar ela na escola e volto pra cá de novo. Às vezes eu dou minhas escapadas. Segunda-feira, por exemplo, 4 da tarde, eu fui pro clube encontrar com ela e fui pra piscina. Então, quando você abre o Instagram, YouTube, você vê vídeos lá todo dia, realmente dá a impressão que você faz isso toda hora. E claro que demora. Para eu fazer o vídeo, eu tenho, sei lá, 1 hora de leitura do que aconteceu, montar minhas ideias. Só que isso já vem numa escala, numa esteira. Né? As notícias não mudam do dia para a noite. Então eu vou fazendo as ponderações de acordo com as mudanças que vão acontecendo. Então eu sou o cara que no dia anterior à noite eu já tenho preparado o meu vídeo. Aí eu realmente acordo mais cedo, faço o meu vídeo. E aí, quando a minha filha acorda, umas 6 e pouco, 7 horas, eu já tô lá pra ela com o celular de lado, desligado. E vou pegar no celular de novo umas 8 e pouco da manhã, quando eu vou... Como é que chama? Começar a trabalhar. Então, aí trabalho, não sei o quê, tem um horário de trabalho e tal. Vou fazendo as escalas, então eu tenho, sei lá, o dia da escola, o dia da Jovem Pan, o dia que eu venho pra cá, eu venho pra cá, sei lá, 2, 3 vezes por semana. Vou encaixando as reuniões que eu tenho com os clientes, vou encaixando. Faço à noite, uma vez por semana, que foi ontem, o Bradock Show, que é ao vivo. E, cara, e tem as minhas coisas importantes. Saúde é uma coisa importante pra mim. Eu corro, você falou da maratona, eu tô treinando pro 42 também. Eu já fiz várias meias, tô fazendo 42. Então, por exemplo, treinar 6 vezes por semana é uma coisa que eu não abro mão. Então é como se eu encaixasse dentro da minha rotina os pilares fundamentais, família, saúde, esse tipo de coisa, estar com meus amigos, sair para tomar uma e tudo mais. Cara, a vida também não é só ganhar dinheiro ou fazer isso. Eu encaixo isso dentro desse planejamento como um todo. Então o dia de todo mundo tem 24 horas, cara. Você pega, por exemplo, sei lá, Bílio Diniz, o cara foi triatleta até 70 anos de idade e comandava uma das maiores empresas. Se esse cara consegue encaixar isso, como que um mero mortal não vai conseguir? Então, o que eu não me permito é falar assim, eu não tenho tempo. Não, você tem má gestão do seu tempo. Perfeito. Ou você quer procrastinar aquilo que você já sabe que deveria estar sendo feito. Perfeito. Legal. Bom, disse tudo aí, só que você não falou da sua paixão pelo Corinthians. Essa é foda. Você tem ido em estádio, a gente fala porque eu sou corintiano também. Eu estava outro dia com o Will da Avenue, ele é gremista. E aí a gente sentou para fazer um painel lá em Salvador
E eu falei, eu como gremista também, então aqui nesse podcast eu já vou abrir aqui. Eu torço para 2 times mesmo, eu torço pro Grêmio, eu torço pro Corinthians. Tô falando com um corintiano aqui. Levamos alguma coisa esse ano ou como que tá isso? Não, tá difícil, hein, cara. A esperança sobrou a Sul-Americana, mas Sul-Americana, pelo amor de Deus, né? tá difícil demais. Já passou os trancos e barrancos no último jogo, nos mas pênaltis. Mas só joga retrancado, não dá pra jogar desse jeito. Não aguento mais o Luxemburgo, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Quem que tá sairia primeiro? Quem que pra você sairia primeiro? O Luiz Inácio ou o Luxemburgo? Quem que você preferia? Pô, o Lula. Lula, cara. Na hora, sem pensar. Você lembra do problema? Eu pensei que você ia falar algum jogador. Eu ia falar, lembra que a gente tá atacando de novo a consequência e não a causa? A causa vem lá de trás, cara. Pensa, a situação do Corinthians tá assim. Ela foi comandada por Andrés, que foi vereador do PT. Fez uma obra com a Odebrecht, financiada pelo BNDES. Tá Brasil, errado, irmão. Né? É Brasil. E a conta chegou pro Corinthians. E a conta chegou, agora, né? E a conta chegou. É o que eu falo, não tem o que fazer, a conta chegou, cara. Exatamente. Mas eu tenho ido sim aos estádios, eu sou. Já fui muito mais. Eu fui pro Japão, aquela Libertadores de 2012, eu fui em todos os jogos. Eu tava lá em Oruro, naquele jogo que o Kevin morreu, lembra? Ah, lembro. Cara, Série B, eu viajei pra cada estádio lá em 2008, na Série B. Eu tava Você é apaixonado mesmo. mesmo. Sou apaixonado mesmo, cara. Eu tava em 2008 em Porto Alegre, quando caiu, tinha ido contra o Vasco, fui pra Goiânia, quando pegou o pênalti, lembra? Lembro. Foi 1-1. Então, cara, eu já viajei muito pelo Corinthians. Fui com meu pai pro Japão. Foi uma das viagens então, mais você viu incríveis. o título? Eu vi o título lá, eu tava no estádio. O título do último sul-americano campeão mundial, você viu, Sim, que é o Corinthians. Sim, senhor. Guerreirão ali. Guerreirão. Isso aí. Falando do lado do flamenguista aqui em bom tom, com a boca bem cheia. Mas, claro, hoje, cara, diminuiu um pouco a minha ida. Eu tenho ido, cara. Jogo decisivos eu vou todos ali, faço algumas viagens. Foi ano passado na final lá contra o Flamengo, na Copa do Brasil, no Maracanã. Por que você acaba diminuindo? Por exemplo, cara, eu moro no Morumbi. Cara, Itaquera dá, sei lá, 40 km da minha casa. Longe Apesar demais. que eu vá de moto, você pega, sei lá, jogo de meio de semana ou jogo de final de semana, que é domingo, 4 da tarde, eu tenho que sair de casa às 2. Como cada vez você vai ficando mais velho, você tem mais horas, tua responsabilidade é maior, e eu falei do negócio da família, minha filha é pequena, meu filho vai nascer daqui 15 dias. Se eu sair de casa domingo, 2 da tarde e voltar às 8 da noite, o domingo que eu tenho pra ficar com eles, eu perdi. Pois é. Né? Então, jogos pequenos eu tenho assistido com eles em casa, não sei o quê, com meu pai e tal. Jogos maiores eu tenho ido. Então, de dia de semana eu vou mais hoje do que de final de semana. Final de semana eu vou em jogo quando é jogo maior, entendeu? Entendi. Decisivo, esse tipo de coisa. Antes eu ia assim, sei lá, Corinthians e Mojimirim, 11 da noite, tava lá, entendeu? Sabe? Hoje eu já fui... Hoje já vou... Desacelerando. Você vai encaixando tua hora, né, cara? Você vai vendo o que é melhor. É como investimentos. Investimentos não é você alocar os teus recursos de forma mais eficiente, os recursos escassos. Sim. A tua hora é um recurso escasso, né? Então eu prefiro, em alguns momentos desses, em jogos menores, falo, cara, prefiro estar com a minha família do que me deslocar até aí e voltar. Mas jogos maiores, a hora que bate aquele arrepio, é você falar, muito legal. Vambora. Que legal. Vamos fazer um bate-bola, então, aproveitando essa temática do Corinthians? Vamos, mas antes, a gente sempre faz 2 perguntas aqui para os convidados. Tô tranquilo, gente. A primeira dela faz uma indicação de filme, livro e série pra gente. Uma de cada um que você gosta para nossa audiência aqui assistir. Cara, como vocês me perguntaram muito ali como é que chama? Da escola austríaca, vou falar 2 livros, vai. Um é Ação Humana, só que ele é um livro muito grande, é de Mises, Ludwig von Mises, são 1000 e poucas páginas, é grande. Mas começa então por um que chama Desestatização da Moeda. Pô, legal. Que é de Hayek. Então é um baita livro, foi prêmio Nobel em 1974. É um livro fininho de ler e fala Desestatização da Moeda. Eu vou anotar aqui esse livro. É muito bom, cara. Filme. Filme, A Grande Aposta. Puta. Cara, você sabe que eu já tentei... É até feio falar isso, mas eu já tentei assistir esse filme, de verdade. Eu comecei a assistir ele umas 5 vezes. Só que eu não gosto de assistir filme que eu não consiga consumir todo ele. Dominar sabe? o tema. Pois é consumir todo ele e entender ele do início ao fim. E, cara, eu não consigo... Ele é um filme um pouquinho mais pesado pra quem não... Ele é mais denso, A gente podia um dia, se quiser, marcar de assistir junto e a gente vai parando e explicando os pontos. Vamos fazer isso. Se você quiser, então pegue um antes, eu não sei se você viu, que chama Too Big to Fail, Grande Demais pra Quebrar. Esse dá uma boa base. Esse dá uma boa base, ele é menos técnico e ele explica
como foi que o governo americano negociou com os principais banqueiros e o secretário de Tesouro americano na época, na crise de 2008, 2009. Legal. Que tem tudo a ver também, aí depois você assiste, porque o Grande Aposta é como o cara ganhou dinheiro apostando antes da quebra americana. É muito dinâmico, né, cara? Muito dinâmico. A Grande Aposta é muito dinâmico, cara. Ele é técnico. Ele explica muito como que o mercado de hipotecas ia quebrar. Mas ele também traz uma coisa mais... Ele traz um negócio mais ali palpável. Por exemplo, você lembra daquela fase, não sei se você chegou a ver, você viu, né? Daquela fase que algumas prostitutas falando entre elas ali, cara, o banco tá dando crédito, vamos comprar casa. Eu tô com 2 casas, eu dei a primeira que eu nem paguei como garantia, eu já tô comprando outra. Então você tem que, a partir disso, interpretar... E pegando as alavancagens do sistema. Boa. Mas talvez o grande demais para quebrar te dá uma base maior para você chegar nesse outro mais. Eu vou assistir como se fosse uma série. Eu vou assistir o Grande Demais para Quebrar com a minha mulher e com o meu filho no final de semana. Em seguida eu assisto a Grande Aposta. Depois você me fala. Bastante. Se você quiser, anota e a gente vai falando. Não, onde eu tiver dúvida eu vou anotando. Eu falo com você semana que vem. A gente almoça semana que vem. E é uma série? Cara, uma série... Vamos tentar fugir algo que seja de mercado, né? A gente tá falando muito técnico aqui de mercado, cara. Tem que ser algum tema específico ou não? Não. Uma série que você... Nem que seja pra você colocar pra dormir. Uma série que você gosta pra colocar pra dormir. Eu coloco série pra dormir. Assista Infiltrados Venezuela comigo no Brasil Paralelo. Aí sim, tava faltando falar sobre isso. Vou te dar uma também, além dessa, então. Pode falar disso, mas assista o Teatro das Tesouras. O Teatro das Tesouras? Ele é da Brasil Paralelo, mas tá aberto no YouTube. Que legal. Boa. Muito bom, Musa. E aí, entrando até mais profundamente na sua história, conta pra gente um sonho importante da sua vida que você realizou e um outro que você ainda quer realizar. Coringão, né, pô? Deixa eu ir lá, deixa eu pensar. Um sonho que eu realizei, cara. É legal, a gente não combina essa pergunta antes, que todo mundo faz a mesma cara. Fica com essa cara de incógnita. Putz, o que eu vou falar? Filhos com uma família unida dos 2 lados. Ah, que legal. Pô, legal demais. Isso é sensacional. Muito. Era tipo algo, ainda algo pra mim que é, puta, assim, condição, precisa acordar bem, sabe? Que legal. Qual outro que você você ainda quer realizar? Cara, eu queria realizar, eu tenho medo do mundo de hoje, das influências que meus filhos possam ter. Então a gente é bem crítico com isso, cara. Essa realização virá quando eu acho que eu conseguir ver meus filhos de pé e acreditando que eles são protagonistas da própria vida deles e não dependendo de terceiros pra absolutamente nada, cara. Sensacional. É um trabalho diário nosso e que só o tempo vai dizer, cara. Sim. Legal. Muito bom. Bom, agora vamos deixar o negócio agora leve pra caramba aqui, que é o seguinte, Musa. A gente tem um quadro aqui nesse podcast, no Avin Hour, chamado Aí Eu Invisto. O que é o Aí Eu Invisto? O que é o Aí Eu Invisto? Eu pego ali 10 nomes de uma coisa que a pessoa gosta muito e vai eliminando. A contra B, o A ganha, o B contra o C, o B ganha, B contra D e tal, até que chegou no último ali, que é o cara que ali, aí, o vencedor. nesse eu invisto. É o finalista. Nesse então eu colocaria meu dinheiro. Você vai falar dois, sempre entre dois. Sempre entre dois. Tá. E aí, por exemplo, com o Reginaldo Leme, a gente fez ao vivo lá no Rio, fez sobre pilotos de Fórmula 1. A gente fez aqui contra o Breia, gosta muito de relógio, fizemos de relógio. Custódio, fizemos sobre vinho. Você, cara, vai ser sobre o quê? Sobre o Timão. Eu vou te falar grandes nomes do Corinthians. E aí, no final, você vai falar, putz, é esse cara, nesse cara aqui que eu invisto. Tá, vamos lembrar que também esse tem um ponto difícil, por exemplo, o Breia. O Breia é amigo meu, né? Vamos supor que essa paixão dele por relógios, por exemplo, você fala A ou B, você pode ter... É diferente você opinar A ou B, porque você tem conceitos técnicos. Pelo momento, imagina uma por exemplo, uva se você, fazer sei lá, jogar, sei lá, Rivelino, não sei se vai estar provavelmente... Eu não vi o Rivelino jogar, entendeu? Então é diferente. É mais difícil, sim, porque você pega a opinião. Eu vejo meu pai falando do Rivelino brilhando os olhos e tal. Sim, mas vamos lá, segue o jogo. Eu tentei equalizar ali um pouco na história. Eu não trouxe nem o cara tão antigo e nem o cara que tá... Eu acho que não tem ninguém aqui que tá... Tem um que tá no time de hoje, tá? Vamos lá. Vamos lá, então. Começando. Esse é o quadro mais da hora que tem, Lucas. O Lucas, nosso editor aqui. Marcelinho Carioca ou Neto?
Já começou daquele jeito, hein? Porra, já começou? Foda, cara. E dois batedores de falta. Dois batedores de Marcelinho falta. trouxe muita alegria, mas o primeiro jogo que eu lembro do estar no estádio foi em 1990. Gol do Wilson Mano na final contra o São Paulo. Caramba. O Campeonato Brasileiro, eu lembro, deu no ombro do meu pai, assim. Então, eu vou ficar com o Neto, porque o Neto ali foi ali que ele começou a despontar. O Wilson Mano, que era o nosso chaveiro ali, né? O nosso... Wilson Mano e depois Tupanzinho, né, cara? E depois o Tupanzinho, exatamente. Então vamos lá, você foi no Neto. Eu fiquei no Neto. Neto ou Rivelino? Então, é o que eu falei, eu não vi o Rivelino jogar, cara, mas, sei lá, pelo que me falam, acho que o Rivelino foi maior, né? Então Rivelino. Eu não sei, assim, eu não vi o Rivelino jogar, cara. Eu li, tudo bem, mas pra história do Corinthians, Neto ou Rivelino? Pra história do Corinthians, eu acho que o Rivelino. Tá. Rivelino ou... Então, vamos fazer um disclaimer aqui, tá? É pra história do Corinthians, tá bom? Na sua visão. Rivelino ou... Ixi, Maria, eu vou até antecipar um aqui. Rivelino ou Sócrates? Cara, eu acho que, como você tá falando pela história do futebol, eu vou ficar com o Rivelino porque eu acho que tem muita auê, muita enganação em cima daquela história da democracia corintiana, Sim. que de democracia não tinha porra nenhuma, basta olhar pro Casagrande de hoje, entendeu? Então, e como era ele, o Sócrates, eu acho que ele não foi também um exemplo de atleta, então eu fico com o Rivelino. Eu imaginei que você fosse falar disso, por isso eu coloquei o Sócrates aqui. Rivelino ou Ronaldo? Cara, Ronaldo, cara. Ronaldo Fenômeno ou Fenômeno, não, Fenômeno. Ah, porque o Ronaldo goleiro também... Calma que ele vai chegar aqui. O Fenômeno. Pô, Fenômeno. Melhor jogador do mundo. O segundo maior jogador da história depois do Pelé. Se você pensar assim, pô, o que foi o Ronaldo para a história do futebol? Eu acho que muito maior do que o Rivelino. Sim, pro Corinthians. No Corinthians, eu acho que o Rivelino foi maior. Porque assim, eu tava no jogo contra o Palmeiras em Presidente Prudente, em que ele empatou o jogo e quebrou o alambrado, lembra? Lembro. Depois eu tava em Porto Alegre também, quando ele fez os 2 gols contra o Inter na final da Copa do Brasil e ganhamos de 2-0. Ou eu tava também no Morumbi, naquele jogo que ele deixou o Rodrigo comendo grama. Ele gordo já deixou o zagueiro de São Paulo comendo grama. Sabe? Eu tava em Santos, na Vila, quando ele fez aquele gol que ele cortou e por cima. Sensacional. Pô, o Ronaldo, pra mim, me arrepio de lembrar. Ele é gigantesco. E na história do Corinthians, só que ele ficou 2 anos ali, deu os títulos e tudo mais, mas eu acho que pro Corinthians... O Rivelino, ele ficou mais com a cara da história ali do Corinthians. Mas você não acha que o Ronaldo foi um divisor de águas pro Corinthians? Até pra testar... Tudo bem na história recente, na história né? recente. Então, vamos lá. Sim, Sim. e volta do que a gente falava na economia. Quais as consequências disso tudo hoje? Pois é. Qual a consequência da dívida de 1,2 bi do Corinthians financiado pelo BNDES, com o estádio? Na hora, muito legal. Eu tenho saudade do Pacaembu, mas que legal, tá com o estádio. Que legal, trouxe isso. E agora? A gente tem que olhar numa janela maior, entendeu? Rivelino ou Gamarra, cara? Zagueirão. Cara, Gamarra era muito bom, cara. Ele passava, sei lá, um campeonato inteiro sem tomar cartão amarelo. Pois lembra, é sensacional. É cara. impressionante a quantidade de bons zagueiros paraguaios, né? É impressionante. O Gamarra jogou uma Copa, você acha que sem fazer falta. Sem tomar amarelo. Sem tomar amarelo, exato. coisa assim. De novo, eu não tenho lembrança, eu não vi o Rivelino jogar. Mas eu acho que se você pergunta pra alguém que viveu todas as épocas e fala quem tem mais a cara do Corinthians, é Rivelino ou Gamarra? Eu acho que vai ser Rivelino, entendeu? Porque apesar do Gamarra ter sido, na minha geração, gigantesco e eu comemorar demais com ele é um cara que você vê. Ele jogou no Palmeiras também, não jogou? Acho que jogou. Ele jogou no Palmeiras. Então eu acho que a cara do Corinthians, o Rivelino, ele passa mais o que foi o Corinthians. Apesar do Gamarra ter sido um baita zagueirão, né? Tá bom, vamos colocar mais pimenta aí. O Rivelino ou o cara que fez o gol do nosso Mundial? Guerreiro. Pô, então, de novo, eu vibrei demais ali, mas história do Corinthians depois ele saiu pro Flamengo e virou ídolo do Flamengo, entendeu? Pois depois, hoje ele tava lá comemorando agora contra o São Paulo, São que eu Paulo, vibrei pra caramba também. Ele fez o C, eu não sei se foi um C ali meio despretensioso, você viu? Ele fez o pênalti, fez o C, não sei se era. Eu vibrei demais ali. Quem foi que eliminou o São Paulo agora? A LDU, né? LDU. Pô, vibrei demais. Então, na minha geração vai ser ele, mas eu acho que pra história do Corinthians é Rivelino. Rivelino ou o Giovanelli, Ronaldo Giovanelli?
Cara, é da nossa época. O Ronaldo. Aí eu acho que eu vou pro Ronaldo, cara. E tem a quantidade de jogos, né? É o cara que mais vestiu a camisa. O cara que mais vestiu a camisa. Inclusive, então, aí eu acho que o Cássio tá chegando, hein? O Cássio tá chegando, o Cássio tá chegando. Mas o Ronaldo me traz muito mais, porque era época de criança, sabe? Que eu me vestia o uniforme inteiro, descia e defendia a bola, Calunga, defendia a bola e gritava, Ronaldo! Pode crer. Meu irmão é palmeirense, a gente ficava com aquela disputa, era Veloso, Sérgio na época, lembra? Caramba. Aí eu ficava com ele falava, Sérgio, eu Ronaldo, não sei o que, era aquela coisa, então, meu, puta. Nossa, é muito disso, eu lembrei disso também agora. Então o Ronaldo pra mim é... Ronaldo Giovanelli. Muito foda. Ele, Ronaldo Giovanelli ou o Tevez? Eu acho que o Tevez foi mais jogador no Corinthians, né? Foi. Eu acho que foi mais jogador no Corinthians, porque o Ronaldo, ele tem essa história, ele tem a cara do Corinthians, ele jogou muitos anos, foi o que mais vestiu a camisa, mas ele não é o goleiro mais brilhante, tecnicamente falando, né? Não é. Apesar da gente amar ele por tudo. Mas, então eu acho que o Tevez, como futebol, é maior. Mas se tivesse que eu olhar e agradecer assim mais, é o Ronaldo, porque ele viveu a minha infância. Tá bom. Mas eu acho que tecnicamente o Tevez foi muito mais jogador. Mas você fica com o Ronaldo. Eu fico com o Ronaldo. Pelo meu carinho especial à minha infância, e o Tevez, assim como o Ronaldo Fenômeno, assim como o Guerreiro, eles marcaram uma época muito especial do Corinthians, né? Muito, cara. Não, e era uma época que o Corinthians não ganhava nada. Ganhou o Brasileiro de 90, perdemos de 4-0 pro Palmeiras em 94 na final. Eu tava lá também. O primeiro jogo ganhamos de 1-0, que o Viola imitou o porco, lembra? Depois tomamos de 4, porque o time do Palmeiras era brilhante, cara. Com César Sampaio, Mazinho, Evair, Zinho, brilhante. Edmundo. Lembra? O Kleber, o Clebão. Goleiro, né? Não, era o Sérgio e depois o Veloso, cara. Nossa. Porra, então era assim, era gigante. Roberto Carlos na lateral. O cara tinha um time absurdo, assim. Então o Corinthians não ganhava. Aí ganhou 95 o Paulista ganhando com o gol do Erivelton, lembra? Lá em Ribeirão Preto, cara. Então o time era fraco, era mais fraco do Corinthians, mas marcou, assim, acho que marcou a minha época, né? A minha infância ali. Agora, o último. Pra ser o Aí Eu Invisto, eu não imaginei que a gente chegasse aqui em 2 goleiros. Quem que é maior pra você? Quem que você investiria ali no Corinthians? Ronaldo Giovanelli ou Cássio? Acho que Cássio, cara. Acho que Cássio pelos títulos que ele viveu já no Corinthians. O Cássio é muito grande, cara. De novo, se pegar emocionalmente, eu vou ter mais carinho pelo Ronaldo. Porque foi, de novo, a época da infância, em que a infância é aquele mundo místico. Sabe? E você traz isso com você, as minhas lembranças da infância. O saudosista, você traz aquele mundo de fantasia do Ronaldo, de eu gritando pequeno na escola, de eu discutindo com o moleque na escola sobre o Ronaldo e sobre o Zete na época, lembra de São Paulo? E isso pra mim é muito mais vivo. O Cássio, ele já é de uma época maior, em que eu não entrava nessas discussões, né? Ele tá até hoje aí, pegou pênalti e livrou a gente, passou a gente na Sul-Americana. Mas, então, como goleiro e como títulos, eu acho que o Cássio já superou o Ronaldo. Mas carinho emocional ali, eu vou trazer o Ronaldo. Mas se tiver que voltar aqui... É o Cássio. Se tivesse que você falou, investe dinheiro, iria no Cássio. Iria no Cássio. Então, Lucas, Aí Eu Invisto. É o Cássio. Com dor no coração, Ronaldo. Com dor no coração. Ô, Musa, esse podcast com você aqui, eu acho que ele teria de durar umas 4h30. Porque a gente tinha muita coisa pra falar. Foi, né? Parece que ficou faltando gostinho de quero mais. Eu tô numa boa. E foi a única pessoa que eu faria o quadro do Aí Eu Não Invisto. Vamos pensar nisso. Se o pessoal aqui... Cara. Se o pessoal aqui... Gostei dessa. Gostei também. Se o pessoal comentar falando que eu quero Aí Eu Não Invisto, a gente faz um Aí Eu Não Invisto com você, a gente volta pro estúdio e grava um Aí Eu Não Invisto. Beleza? Fechou. Musa, obrigado. Foi um papo super legal. Valeu por ter parado ali suas coisas. Vocês, cara, imagina. Cara, aqui, investir aqui com a Aquavero, a gente sempre traz uma clareza muito grande para os clientes, de uma transparência muito grande, com profissionais muito bem capacitados. Então, investir aqui com a Aquavero pro cliente já é muito bom. Investir tendo o Bruno Musa como assessor, eu diria que é quase que uma honra. Quase que uma honra, cara, pela carga que você tem, pela sua inteligência, pela forma como que você trabalha, pela forma como que você vê o mundo. Então, obrigado. Foi uma honra pra mim aqui ter esse papo com você. Obrigado pelas palavras, assim, de verdade, feliz mesmo com isso, cara. Não é...
Cara, sei lá, eu acho que a gente tá carente hoje de pessoas que se posicionam. E a gente tá carente de debater ideias. Sim. As pessoas debatem pessoas, sabe? Debate e não quer debater ideias para avançar. E não tem jeito. A gente, cara, cresce com a oposição, cresce com ideias contrárias que nos colocam à prova. Enquanto a gente não entender que a gente precisa estudar o oposto, que a gente precisa aprender, precisa ouvir e precisa aceitar que muitas vezes a gente pensou diferente e aquilo que a gente imaginava ser certo não é, você não evolui, cara. Pois é. Então, sei lá, fica essa mensagem aí para as pessoas para pensar um pouco maior, porque a situação que a gente está vivendo não é das mais simples, ou não ficará das mais simples. Muito bem. Pessoal, obrigado por ter assistido. Arthur, obrigado por ter falado. Eu que agradeço pelo convite. Com a gente aqui. E, bom, siga a nossa página no Instagram, siga a nossa página no LinkedIn, curta nossos conteúdos, ativa o sininho aqui no YouTube e muito obrigado por ter assistido. Um abraço. Valeu.